Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Quero agradecer ao meu pastor Éder. Deus abençoe por essa oportunidade mais uma vez. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Quantos achou o texto da Bíblia Sagrada? Levante a Bíblia acima, por favor. Eu vou falar algo que eu sempre falo antes de pregar. Aqui está a vitória da igreja. Palavra de Deus. Vamos ler? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome desta mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, eflateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ele com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim essas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pode assentar, muito obrigado. Me dá só 1 minuto da tua atenção, por gentileza. O texto que eu acabei de fazer a leitura convosco, no livro de Ruth, é um texto que nos traz uma família. O nome do rapaz dessa casa chamava-se Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi. Ele já tinha 2 filhos, Malom e Quilion. O ponto geográfico aonde essa família morava era Judá, numa cidade, em um ponto geográfico chamado Belém, em Judá, no território de Judá. Essa família morava ali já havia muito tempo. Pregador, só era essa família que morava ali? Havia várias famílias que moravam ali, nesse território de Judá, em Belém, nessa cidade. Para que eu esclareça a tua mente, Belém foi palco na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, para o nascimento de Jesus, Filho de Deus, o nosso Salvador. É dentro desse palco que mora essa família. Eles viviam muito bem, é o que dá-se a entender
Quando nós pegamos os primeiros versículos que Noemi vivia bem, Elimeleque vivia bem demais. Por quê? Belém era o palco da safra, era o palco onde havia grandes colheitas. De quê? De trigo e de cevada. E o que é que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Que trigo e cevada naquele tempo era bem valorizado pelos judeus, porque era com trigo, era com a cevada que se fazia pão. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas Belém era a padaria de Israel. Deixa eu aqui ser bem colocado nas minhas palavras. Belém era a padaria de Israel, porque lá tinha grande. Eu vou repetir esse negócio aqui que eu quero que você grave. Porque ali eles colhiam muito trigo, colhia muita cevada. E o que é que eles faziam? Eu vou repetir. Eles faziam pão. E como era feito o pão? Era pegado o trigo, colocado dentro de um moedor. Quando saía o trigo, saía moído. Então não era mais a semente do trigo, era farinha de trigo. Eles colocavam azeite, e quem sabe mais do que eu aqui, sabe que no Velho Testamento, quando Eliseu chegou na casa daquela mulher viúva, que tinha apenas um filho, ela disse: Eliseu, Eliseu, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, então faz para mim. Era com o trigo e com a cevada, que se moía e fazia farinha, fazia pão. Eu gosto desse negócio aqui. Por quê? No Novo Testamento, quando Jesus ele vai usar algo para preparativo da Santa Ceia, o que é que ele usa? Pão. Quando o povo ele sai lá da escravidão, da mão do Egito, antes de sair, numa noite, eles fizeram preparativo, uma santa ceia. O que é que ele usa? Pão. Os judeus, eles gostavam muito de pão, era um alimento natural para eles. Quando nós se tornamos ao texto, que vamos ver que essa família de Judá estava morando ali por diverso tempo. Quando vemos que tem outras famílias ali também, nós vamos ver que o texto vai referir que veio uma grande crise sobre a terra de Judá. Explica isso? A terra de Judá parou de fabricar, parou de dar cevada e trigo. Os judeus começaram a ficar preocupados, porque não tinha mais como fazer pão na terra do pão. Eu não sei se você está entendendo isso que eu estou pregando aqui essa noite. O Belém significa terra do pão, mas a terra do pão não estava dando mais pão. A terra do pão não estava fabricando mais pão. Os judeus começaram a reclamar. As famílias que gostavam de pão, que tinha como alimento básico pão, não podia mais plantar trigo e colher trigo, plantar cevada e colher cevada. É dentro disso daqui, é dentro desse tempo, desse período, que famílias começam a sofrer. Elimeleque começa a sofrer.
Noemi, Malom e Quilion, seus 2 filhos, começa a sofrer também. Por quê? Porque entrou uma grande crise naquele lugar. A terra não estava dando mais o que era para dar. Se eu estou no lugar de Belém, que é o lugar onde dá pão, porque o nome dela é pão, eu quero ter aquilo que ela mesmo fala que dá, mas não estava gerando o que ela estava gerando antes. Veio uma crise. É aqui que o pai de família, chamado Elimeleque, vai de encontro à sua mulher, Noemi, pega Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e tira eles da terra do pão, de Belém, e vai para uma terra chamada Moabe. Moabe era terra de incesto. Quem conhece mais de Bíblia do que eu, sabe que Moabe é lugar onde pertencia a um dos filhos das filhas de Ló, quando deitou-se com seu pai. Era uma terra de incesto, aonde servia a deuses estranhos, a deuses que não eram o Deus de Israel. É para esse lugar que, por causa da crise, Elimeleque tira a sua família e leva ela para esse lugar de adoração a deuses estranhos. O que é que o Espírito de Deus coloca no meu coração? O que o Espírito de Deus coloca no meu coração é que essa família já tinha comido muito em Belém. É que essa família tinha comido muito trigo, muita cevada, e que Deus já tinha cuidado deles muito na terra do pão, em Belém. Porque Belém, Deus estava no controle. Oh glória! Porque Belém, Deus, ele tinha um pão de cada dia. Porque tinha um pão para o momento certo e para a hora certa. Mas veio a crise. E agora, ouça aqui, Elimeleque, por causa da crise, ele quis sair e tomar suas próprias rédeas e ir para onde ele queria, fazer o que ele queria, só por causa da crise, e esqueceu quanto Deus tinha cuidado dele e da família dele em Belém. Sabe o que é que eu vejo aqui? Ingratidão. Elimeleque foi ingrato com Deus. Por quê? Porque apesar da crise, Deus estava cuidando. Apesar das faltas, Deus estava cuidando. E tem gente que é igual a Elimeleque, que por causa de uma crise, ele toma sua própria rédea. Vai apertar. Tem gente que só lembra de Deus quando Deus está dando. Mas quando Deus, ele tira um pouquinho, ele esquece de Deus e quer tomar suas próprias rédeas, tomar seus próprios caminhos, fazer aquilo que quer e no momento de quer. Ei, escute essa palavra aqui. Eu e você serve a Deus, não é pelo que ele tem para nos dar, é pelo que ele é pelo que ele é. O problema da casa de Elimeleque é que ele só lembrava de Deus quando Deus estava dando. Quando Deus tirou um pouco, Elimeleque saiu da mão de Deus. E o interessante aqui, que o nome Elimeleque significa ele é o meu rei. Tem gente dizendo que Deus é rei dele, mas está fazendo o que quer. Bom, não sou um dos melhores pregadores, mas pelo menos o que Deus está mandando falar, estou falando.
Tem gente dizendo é Deus que controla a minha vida e a minha casa, mas na primeira crise, Deus não é mais o rei dele, Deus não é mais o rei dela, ele faz agora o que vem na mente, e olha para cá, se eu fazer e você fazer, o que tudo vem na minha mente, na minha alma, nós se perdemos. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Eu vou repetir esse negócio aqui. Não é o que eu quero, é o que Deus Ele quer para mim e para você. Bom, na primeira falta aqui, eles caiu fora de Belém. Não foi grata a Deus. Ei, agradeça pelo que Deus fez na tua vida. Apesar de tudo, ainda há alguma coisa para dar glória a Deus. Oh glória, eu gosto de lembrar de Jó. Quando Jó está na pior sarjeta da vida dele. Quando Jó perde tudo. Ficou alguém, pregador? Diz para o irmão, ficou. Ficou? Ficou quem? A sua mulher. Deus nunca vai tirar tudo de você. Eu gosto de falar isso. Deus nunca tira tudo. Deus deixa alguma coisa. Deixou a mulher. Nós vamos ver José na prisão. Deus tirou pai, tirou mãe, tirou os irmãos, tirou todo mundo. Mas ainda tinha vida. E sabe o que é gostoso aqui? É agradecer pelo que ficou e esquecer pelo que se foi. E essa é a palavra para alguém que está aqui. Agradeça pelo que ficou, esquece pelo que se foi. Agradeça pelo que ficou, esquece o que Deus tirou. O problema era que Quilion só agradecia pelo que tinha. E pelo que estava gerando, pelo que ficou, ele não agradecia. É difícil lidar com gente que só agradece quando tem. Aqui eu vejo Deus ajudando Elimeleque e Elimeleque agradecendo a Deus. E eu vejo em outro cenário, Deus parando de fazer gerar no campo de Judá. E Elimeleque não agradecia. Não fala não, mas não tem gente que só agradece quando você ajuda? Mas quando você para de ajudar, ele não agradece? Tem gente ingrato que só sabe agradecer quando você tem para dar, quando você tem para abençoar, quando você abre a porta, quando você coloca ele, mas quando você não pode, você é o ruim da história. Eu não prego para amanhã, eu prego para hoje. Agradeça mesmo com quem não te ajudou. Porque quem sabe, quem não te ajudou foi permissão de Deus. Porque se tivesse te ajudado, atrapalharia o projeto de Deus na tua vida. Tudo é permissão de Deus. Eu gosto da vida de José. Quando Deus vai se utilizando de gente para ajudar gente. Quando Deus se utiliza de pessoas para ajudar José. Até quem traiu. Ouça aqui. Até quem te traiu é permissão de Deus para te levar lá para frente. Se os irmãos de José não tivesse traído ele, e se ele não fosse vendido pelos ismaelitas para o Egito, José não chegaria a ser governador.
Tem hora que você não entende, parece loucura, parece que tua vida não tem sentido, mas é Deus dando sentido, mesmo você sem saber que está com sentido, é Deus fazendo isso. Ele permite a venda, Ele permite a traição, só é para te levar mais um pouquinho para frente. Deus, por quê? Agradece. Por que me traiu? Agradece. Por que vendeu meu caráter? Agradece. Quem sabe a porta que fechou não é um fechamento para acabar com a tua vida, é um sinal para te levar lá para frente. A palavra é muito básica. Equilion, Malom e Elimeleque não sabia agradecer. Agora entra isso aqui, porque Malom e Quilion era filho, a mulher, Noemi, e esses três dependiam de Elimeleque. Para quê? Para poder sobreviver. O problema é que quem decidia era o homem, quem decidia quem tinha mais poder, e quem tinha poder para decidir estava decidindo errado. Porque Quilion tinha o poder de levar a família ao fracasso ou a família ao sucesso. E ele estava tirando a família dele do lugar da bênção para levar para o lugar do fracasso, só por causa da crise. Ele não sabia discernir que a crise não era eterna, era temporária. Aqui está o grande problema, que a crise não era eterna, era temporária. Deus muitas das vezes permite crises, e nós ficamos entediados, pensando, Deus, mas e agora? Agora eu não posso sobreviver, e agora a porta fechou, e agora tudo acabou, aí nós ficamos atordoados, e queremos sair do lugar aonde Deus nos colocou, da posição que Deus nos colocou, porque achamos que a crise é eterna, e essa é a palavra para alguém que está aqui. Talvez essa crise que você está passando não é eterna, é passageira, vai passar, e quando passar vai voltar tudo ao normal. Quem é que entende essa palavra aqui? A palavra que eu tenho é pequena demais. O que ele estava passando, ainda tinha isso, não era só a casa de Elimeleque que estava passando. A Bíblia vai dizer que era em todo o território de Judá que estava passando. Lá estava fome, na casa dos outros judeus também. Lá estava crise, na casa dos outros judeus em Judá também estava. Tem gente achando que só ele que passa crise, e não olha que em volta dele tem outras casas passando crise também. A mesma crise que Elimeleque estava passando, outras casas estavam passando, mas suportou a crise, suportou até o fim, suportou até o limite, até Deus mudar. O problema é que Elimeleque não suportou. Elimeleque saiu, mas outras casas ficou. Elimeleque saiu, mas outras famílias ficaram em Judá, ficaram em Belém, não arredou os pés. Por quê? Porque confiava que Deus ia trazer a normalidade em Belém. E ele foi para onde? Foi para um lugar, eu vou repetir, onde servia deuses estranhos. Porque não aceitava. Porque apesar de se via Deus, de se ver um Deus poderoso, a casa dele passar por crise. A casa dele era casa cristã, mas estava passando crise. A casa dele se via Deus, estava passando crise. Crente também passa crise. Você está achando que sua vida vai ser
só de bênçãos e de vitória? Você está achando que a vida só é de ganhar, ganhar, ganhar e faturar? Eu tenho uma notícia que eu acho que não vai ser muito boa, que vai vir tempo que vai perder. É maldição, pregador? Não, não é maldição. Crente também sofre, crente também perde, crente também enterra, crente também faz funeral, crente também tem uma hora que a porta fecha, tem hora que tudo dá errado, tem hora que tudo não faz sentido. O problema é a forma que você vai se comportar dentro desse cenário. Porque tem gente que porque acha que Deus é poderoso, ouça aqui, que Deus tem todo o poder, que me fez e te fez e fez tudo que hoje existe. A primeira crise que Deus não resolveu, ele vai para a terra de Moabe. Onde é a terra de Moabe, pregador? O mundo. Porque ele não aceita passar por crise e Deus não resolver a crise. Quem disse que Deus vai resolver tudo? Quem disse que Deus vai mudar tudo daquilo que nós queremos que mudamos? Tem hora que Deus vai nos fazer passar pelo sofrimento. Deus, ele não resolve tudo. Tem hora que se Deus resolver, ele atrapalha. Entenda isso, eu não sei porque eu estou indo por essa linha. Tem hora que se Deus resolver, ele atrapalha. Que se Deus mudar, ele atrapalha. Que se Deus ele abrir, ele atrapalha. Que se Deus te levar, ele te atrapalha. Que se Deus te fazer sentar, ele atrapalha. O bom de Deus tem hora é ficar e deixar você passar, para que o processo chegue até o fim, para que o processo ele vá dentro da normalidade. E essa é a palavra para alguém que está aqui. Esse processo tem que ir até o fim. A vontade de Deus não era trazer Belém à normalidade naquele dia. Ia mudar, mas tinha o tempo certo para mudar. O problema que Elimeleque não esperou é o problema de muita gente que não espera Deus resolver. Tem gente que quer para agora e para hoje, a vontade de Deus não é daqui a 10 anos. Eu vou me aprofundar nesse negócio aqui, porque a Bíblia vai dizer no versículo 6, que quando ele estava em Moabe, depois de 10 anos, a Bíblia diz que voltou a dar pão em Belém. O que dá-se a entender que não era eterno a crise, era passageiro. Tem gente largando Deus por crises passageiras. Tem gente largando a fé por crise passageira. Tem gente saindo de Belém, do lugar do pão, onde Deus já alimentou muito, já abençoou muito, já deu muita vitória, só por causa de uma pequena crise, vai para Moabe, para a terra de deuses estranhos, para lugares onde o pecado é culminante, só porque Deus não fez, só porque Deus não deu, só porque Deus não realizou. E não sabe esperar e discernir, que eu vou repetir esse negócio. Quem sabe isso que você está passando hoje, na tua casa, não é uma crise eterna, isso é uma crise temporária, vai passar, isso não é para todo sempre. Pegue essa palavra, Deus vai mudar, mas tem o tempo dele, a hora dele, mas enquanto não vem, agradeça, exulte o nome de Deus. Eles foram, mas família ficou. Enquanto tem gente negando na hora da crise, tem gente permanecendo e adorando. Porque o problema aqui, irmãos, é que eles foram, chegou lá, ficou quase 10 anos, quase, ouça aqui, quase 10. Depois de quase 10 anos,
Deus vai de encontro a Belém. Já que não era eterno, Deus muda a versão de Belém. E o que era crise, voltou à normalidade. Tem gente aqui que precisa ouvir essa palavra. Que aonde está a crise, em ponto da tua vida e na tua casa, Deus está falando, vai chegar o tempo que vai voltar à normalidade. Porque o problema é que estava tudo indo bem para a família de Elimeleque e para as outras famílias. E de uma hora para outra a crise veio. Tem gente que sua casa estava indo tudo bem. E de uma hora para outra, tudo ficou de perna para o ar. E as peças se desajustou em áreas da tua casa. E você até falou, Deus, estava indo tudo normal. Estava tudo indo bem. E agora tudo desajustou. Agora nada gera. Quase 10 anos. O que é isso? É que não completou 10 anos. Quase 10 anos. Tem gente achando que essa crise lá na tua casa é eterna. E não é eterna. Está debaixo do quase de Deus. Tem gente falando assim, olha, vai morrer. Vai acabar. Vai perecer. E depois vai ver só o noticiário. Quase perdeu. Quase deu errado. Quase pereceu. Quase morreu, quase não foi para frente, só vai ficar no quase, porque Deus, Ele é um Deus que trabalha no tempo certo, quando tem muita gente achando que você vai perecer, e essa crise é eterna, e você está permanecendo fiel, de um quase de Deus, Deus Ele muda a tua história, muda o cenário, e tudo fica diferente. Eu vou finalizar. Quase. Não estava gerando. Todo mundo olhava e dizia. Mas na hora de Deus tudo dá certo. Permita-me só falar isso, por gentileza. Tem coisas na tua vida, na tua casa, que estava tudo, eu vou repetir esse negócio aqui, eu estou sentindo de Deus, que estava tudo bem. Áreas da tua casa, áreas da tua vida, da tua família, que estava tudo bem, de uma hora para outra, as engrenagens desajustou, e você não sabe como, e você perdeu o controle, o controle, não sabe, mas por que aconteceu isso? Por que está assim? É permissão de Deus. Você sabia que tem hora que Deus, Ele deixa tudo dar errado só para ver, não para Ele ver, só para nós vermos o nosso comportamento quando tudo dá errado? Eu preciso falar para alguém que está aqui, que Deus só permitiu para isso tudo estar acontecendo, para você mesmo ver seu comportamento nesse tudo está dando errado. Nessa coisa toda que você perdeu o controle, nessas engrenagens que saiu do lugar, Deus não está vendo, não é para Deus ver como é que você vai ficar, é para Deus te provar como é que você fica no tudo errado, como você fica na hora da crise, quando é que você fica na hora da escassez. Deus está te mostrando, só para tratar teu caráter, só para tratar teu conduta, só para te dar mais comunhão com Ele, intimidade com Ele. E o camarada Elimeleque, que dizia o nome dele, que Deus era o rei dele, estava negando. Deus vai me provar quem eu sou na hora da crise. Deus vai te provar na hora da escassez quem você é, não para Ele, mas para nós mesmos. Foi isso que aconteceu com Jó. Deus provou para ele quem ele é. E escute isso aqui: dê poder a alguém, você vai saber quem é ele.
Dê glória a alguém e você vai saber quem é Ele. Dê poder a alguém e você vai saber quem é Ele. E coloque alguém na crise e você vai saber quem é Ele. E tem hora que Deus tira a pessoa do momento de glória e coloca ele na crise para mostrar para ele quem é ele na crise, para mostrar que ele não depende nada de Deus como ele fala, que ele não serve a Deus coisa alguma como ele fala. Tem hora que Deus ele nos coloca só para mostrar um pouquinho aonde está a nossa comunhão. A pergunta é, aonde está a nossa comunhão? Como está a nossa comunhão? E de que jeito estou levando a minha comunhão? Elimeleque provou para si mesmo e não para Deus, que o nome dele não tinha nada a ver com o comportamento dele na crise. Porque na crise ele tirou a rédea da mão de Deus e começou a fazer do jeito dele. Quase 10 anos eles estão lá, tomando, por causa de uma crise. Ele não soube esperar. Eu vou repetir isso aqui. Eu não quero te cansar. Por causa de uma crise, de uma escassez, ele não soube esperar a hora de Deus trabalhar. Essa crise não pode empatar Deus de trabalhar na tua vida. 10 anos se passaram e a Bíblia diz que por causa da decisão dele, a mulher, ele morreu. Ouça aqui. Elimeleque morreu depois de 10 anos. Sua mulher e seus 2 filhos ficam vivos. Eles casaram. Um casou com uma mulher chamada Orfa e outro com uma mulher chamada Ruth. A Bíblia vai dizer que Malom e Quilion morre. Noemi fica sozinha. E a Bíblia vai dizer que Orfa e Ruth fica só também. Por causa de quê? De uma decisão. Tem gente tomando decisão errada por causa de uma crise. E por causa da sua decisão, tem gente sofrendo também. Porque quem sofreu não foi só Elimeleque, Noemi sofreu, Malom sofreu, Quilion sofreu. Cuidado com as suas decisões. Não é porque a crise está que eu tenho que tomar qualquer decisão. Tem hora que eu tenho que procurar em Deus o que é que eu devo fazer, o que é que eu posso fazer e aonde eu posso pisar. Não é porque, eu vou terminar nessa frase, não é porque o cenário está preto e branco, que é porque é o lugar que Deus não me quer. Não é porque tudo está ruim aí que Deus está falando, sai. Não é porque a coisa está dando errado que Deus ele quer que você tome uma decisão diferente. Tem hora que está tudo ruim, mas Deus está dizendo fique. Tem hora que está preto e branco e Deus está falando fique. Tem hora que a porta fechou e Deus está falando fique. Tem hora que tudo não está dando certo e Deus está falando fique. Tem hora que a coisa está mais ruim do que ruim e Deus está falando fique. Não saia, não tome direção diferente, não faça nada diferente, permaneça. Tem gente que quer viajar só porque a porta fechou, permaneça. Tem gente que quer sair do lugar que Deus colocou, do ponto geográfico que Deus colocou, só porque a crise veio e Deus está falando, não é hora de sair, permaneça na cidade, permaneça no lugar, não é hora de sair só por causa da crise, Deus ainda vai operar.